Acho que todos nós já tivemos aquele momento na vida em que, de repente, como se vindo do nada, somos tocados por uma lembrança ou sensação do passado. A lembrança de um amigo ou um amor de infância que, naquela época, não parecia apenas uma amizade de infância, mas sim algo eterno e imutável. Algo que, para além de uma amizade, era, naquele micro instante de sua passagem, a sua vida, mas que agora, depois de 12 anos, não passa de uma lembrança embaçada. Algo que não é mais sua vida ou a da outra pessoa, é uma vida passada. E é disso que o maravilhoso filme de estreia da cineasta Celine Song trata em parte. Vidas Passadas, de 2023, conta a história de Hae-sun e Na-young, que quando crianças tinham uma forte conexão, assim, de amizade, até mesmo aquela paixão de criança, onde os dois se consideravam mesmo um casal e a Na-young, inclusive, comenta que os dois se casariam no futuro. Só que é aqui que um dos temas principais do filme, que são as despedidas, surge, quando os pais da Na-young decidem se mudar da Coreia para o Canadá, e aí a Na-young e o Hae-sun se veem obrigados a ter uma despedida. E aí aquilo que para os dois, né, enquanto crianças, eles consideravam aquilo imutável, algo que era simplesmente a vida deles, né? A criança não tem tanta essa noção de tempo e de mudança. De repente, aquilo é bruscamente despedaçado e os dois veem o destino, que eles consideravam ser um destino, tomar um outro rumo. E aí, a partir desse momento, existe uma passagem de tempo no filme de 12 anos, onde a Na-young, que agora é conhecida como Nora, né, vivendo em outro país, e inclusive essa mudança de nome fala muito sobre essa diferença de vidas que ela tinha na Coreia e a nova vida que ela está tendo agora, como são quase que pessoas diferentes. Ela agora já é uma adulta, né? Ela não está mais morando no Canadá, ela se mudou para Nova York, está buscando a própria profissão, os próprios objetivos, e aparentemente a amizade de infância que ela tinha não é algo que fica martelando na cabeça dela até hoje, é algo que passou e ela continua vivendo a vida dela. Que é um pouco diferente do que acontece com o Hae-sun, que, óbvio, ele continua vivendo a vida dele normalmente, né? A vida dele prossegue, só que nos takes, nas cenas, você ainda vê que aquela amizade de infância, aquele amor que ele tinha, aquele amor idealizado, continua existindo nos detalhes que ele vê da vida em volta dele. Então ele olha para um casal e você percebe que ele está lembrando da Na-young. E o ator é muito bom, então dá até a impressão, é claro que a gente não conhece a vida dele inteira, então a gente não sabe o que aconteceu nesse tempo todo, mas dá até a impressão de que ele se sente incompleto e meio que triste até os dias de hoje por não ter tido mais contato com a Na-young, não ter continuado aquilo que eles idealizaram enquanto criança. Ele passou esse tempo todo tentando encontrar a Na-young, né, mas como ela tinha mudado de nome, ficou mais difícil encontrar ela por rede social e etc. Mas chega um momento em que eles conseguem entrar em contato um com o outro. E aqui eu já vou entrar numa zona mais de spoilers, então se você achar melhor, pausa o vídeo agora e vai assistir esse filme porque realmente ele é maravilhoso. Os dois então voltam a conversar e um percebe como o outro mudou, né, desde daquela época em que os dois eram crianças. E é engraçado até porque, embora o Hae-sun queira chamá-la de Na-young ainda, né, porque é assim que ele conhece ela, ela comenta com ele que todo mundo chama ela de Nora, inclusive até a mãe dela começa a chamar ela de Nora. Então a Na-young não existe mais, sabe? Agora é a Nora, e a Na-young que o Hae-sun conhecia já não é mais aquela pessoa, que agora ela é a Nora. A menina por quem ele se apaixonou e por quem ele tinha uma amizade fortíssima se perdeu, né, nos anos que se passaram. Já é uma outra pessoa totalmente diferente que ele não conhece mais. E essa é uma das discussões bonitas que o filme aborda também, que é a diferença de perspectiva que os dois têm sobre tudo aquilo, né? O Hae-sun e a Na-young. A Na-young aceita, parece aceitar melhor e lidar melhor com a passagem do tempo e com a mudança das pessoas e dela mesma, enquanto o Hae-sun ainda parece meio que preso àquela visão idealizada que os dois tinham de amizade, de paixão. E assim, a grande verdade é que se você olhar friamente mesmo, os dois meio que nem se conhecem de verdade, né? Porque ali na passagem, quando eles eram crianças, eles deviam ter o quê? 9 anos, 8 anos de idade? E depois passaram 12 anos sem eles se conversarem, então quando eles eram crianças eles nem sabiam direito o que estava acontecendo, apesar de ser uma amizade, uma paixão sincera, eles eram muito pequenos. E esse tipo de coisa acontece o tempo todo, né? Quantas vezes a gente não percebe que a gente está apaixonado por um momento da pessoa e não por quem ela é de fato naquele momento, né? A gente se apaixona por uma memória, por quem ela era no passado, e com o tempo aquilo vai desaparecendo. Ou então amizades mesmo que a gente mantém porque a gente era amigo da pessoa no passado. E aí, de alguma forma, a gente continua sendo amigo da pessoa no passado e não dela atualmente, sabe?
a amizade se sustenta pelo que a gente é no passado e não pelo que é agora. E aí a gente quase que fica achando que só porque aquela amizade existiu no passado, ela tem que continuar existindo para sempre, independente do que acontecer, né? Mas as pessoas mudam as opiniões, mudam a personalidade, mudam tudo, e às vezes aquela amizade vai simplesmente acabar. E a Celine Song trata todos esses temas de uma maneira tão bonita, a questão do amadurecimento, das despedidas, a dúvida angustiante de se a gente está no caminho certo, se a gente está andando na estrada correta, ou se ainda dá tempo de voltar, pegar um retorno e entrar na estrada que a gente deixou para trás, né? E prosseguir um outro tipo de vida. E isso nada mais é do que a própria vida, né? É uma coisa que a própria mãe da Na-young fala para ela, de que a cada escolha a gente ganha alguma coisa, mas também perde outra. E eu diria que esse é o grande tema, o principal tema do filme, a questão do e se, dos caminhos que a gente escolhe e das coisas que a gente deixa para trás quando a gente escolhe trilhar esse caminho e não o outro. E tudo isso é feito de uma maneira tão delicada nesse filme que é impossível se não se emocionar, com a trilha sonora, a fotografia, tudo é muito lindo. Inclusive me lembra até muito os filmes do estúdio Ghibli, o tipo de trilha sonora, de contemplação, que te deixa feliz só de ver as diferentes maneiras da vida se manifestando, sabe? Uma poça d'água, pessoas conversando, uma rua cheia, então só as folhas de uma árvore balançando. A natureza, amigos conversando num bar, tem muitas cenas da cidade mesmo, simplesmente ali de fundo, as luzes da cidade banhando à noite, enfim, a vida escorrendo como um todo, sabe? E é muito bonito de ver isso. Então esse filme é simplesmente deslumbrante visualmente, sério, eu acho um filme muito bonito, assim. Então depois existe mais uma passagem de 12 anos também, onde a Nora já tá casada com outro cara, ela tá casada com um americano, e é muito engraçado até porque o filme satiriza vários desses clichês que existem em obras de romance, né? Quando o próprio marido da Nora, o Arthur, ele brinca que em uma obra de ficção ele provavelmente seria o vilão americano que impede os dois, né, o Hae-sung e a Na-young, de ficarem juntos. E aí a Nora responde pra ele que não é assim que a vida funciona, né? Ela fala que a vida é minha e eu escolhi viver ela dessa forma. Viver com você, né? Com o Arthur. Porque é isso, né? A vida no final não é sobre os EC, sobre as coisas que podiam ser, é sobre o que é e o que tá acontecendo. E isso que o Arthur fala sobre ser o vilão é a verdade, porque no momento que ele aparece e a gente percebe que ela tá casada, o nosso primeiro instinto é já começar a odiar ele. Não odiar, né? Mas a gente não gosta dele, porque a gente entende que ele tá atrapalhando algo. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente conhece esse personagem é torcer o nariz pra ele, porque de alguma forma a gente, como espectador, quer que aquela seja a história de amor perfeita, né? Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que ele não tá fazendo nada de errado e que ele não é uma má pessoa nem nada do tipo. Pelo contrário, ele é uma pessoa bem legal e a gente se vê gostando dele. Mesmo que de alguma forma contrariados, né, a gente acaba gostando e simpatizando com ele. Inclusive é uma coisa que o Hae-sung cita mais pra frente, de que doía muito nele o fato dele não conseguir odiar o marido da Nora. Inclusive, um dos momentos mais brilhantes do filme é protagonizado pelo Arthur, quando eles estão na cama, em que ele cita de que ele sentiu uma angústia muito grande em saber que existe uma parte nela de que, por mais que ele se esforce, tente ser melhor, tente aprender coreano, ele nunca vai conseguir acessar, que é a parte coreana da vida dela. Isso é algo que acaba gerando uns ciúmes nele, porque quando os dois estão juntos, né, a Na-young e o Hae-sung, porque ele percebe que quando os dois estão juntos, a parte coreana dela volta. Ela deixa de ser a Nora e volta a ser a Na-young. E os dois ali, naquele momento que estão juntos, eles existem em um mundo onde o Arthur não vai conseguir chegar. E aí que entra a parte principal, brilhante do diálogo, que é quando ele cita que ela, quando dorme e sonha, ela sonha falando em coreano. E de que, por mais que ele ache fofo isso às vezes, né, ouvir ela dormindo e sonhando falando em coreano, ele sente muito medo disso também. Porque aquilo faz ele perceber que existe todo um mundo dentro dela que ele nunca vai conseguir acessar. E sério, todo esse diálogo é muito bonito, é muito sincero. Inclusive tem uma outra cena que eles estão deitados na cama que eu percebi durante o filme, que eu fiquei muito feliz, que na hora que eu tava vendo eu pensei assim, eu achei estranho, porque parecia muito a capa da Rolling Stones, onde tá o John Lennon e a Yoko, né, com o John deitado em cima da Yoko. E eu fiquei tipo, nossa, parece muito essa cena, e depois eu fui pesquisar e a própria diretora confirma isso numa entrevista. Então eu fiquei muito feliz porque qualquer referência a Beatles pra mim é sempre muito bem-vinda. Então, sério, o filme é realmente muito delicado, assim, muito bonito e me deixou emocionado de verdade em vários momentos, principalmente mais pro final. E a forma como a despedida inicial do filme se liga com a despedida final é simplesmente muito linda, assim, porque no começo você vê os dois, ela na escadaria e ele na estrada, né, os dois tomando caminhos diferentes na primeira despedida. E no final do filme você vê os dois na mesma situação como crianças, a cena se repete, e eles podendo fazer a mesma escolha de se separar ou de seguir caminhos iguais. E é muito bonito esse paralelo, né, do começo do filme com o final, e os dois ainda sendo duas crianças no final de tudo.
Tem a cena também da Na-Young voltando, né, depois da despedida, e a câmera só vai acompanhando ela andando até ela chegar no prédio dela, onde ela desaba de chorar, e nossa, essa cena me quebrou. E eu acho, inclusive, falando sobre isso, muito bonita a forma como, principalmente o Hae-sung, mas isso acontece nos dois, né, porque a atuação dos dois é brilhante, de que muitas vezes eles parecem crianças de novo, né, mesmo sendo adultos, eles parecem as mesmas crianças que a gente vê no começo do filme. E, nossa, pra mim isso fica muito escancarado na cena em que 24 anos depois eles vão se encontrar, né, na frente daquela estátua, daquele monumento, e o Hae-sung tá esperando com a mochilinha, assim, e ele parece muito uma criança, assim, nervosa, sabe, esperando a mãe, ele tá meio curvado, parece que é uma criança esperando a mãe pra buscar ele na escola ou algo do tipo. E aí, pra finalizar, eu recomendo que quando você terminar o filme, você volte pra primeira cena, que é aquela cena em que tem duas pessoas, vendo assim de longe, a Na-Young, o Hae-sung e o Arthur conversando, e eles ficam debatendo, tentando descobrir quem é quem ali, sabe? Se a Na-Young é namorada do Hae-sung, se o Arthur é um guia para eles em Nova York. Porque essa cena diz muito perfeitamente sobre nós mesmos, né? Até como espectadores, de tudo que poderia ser, de todas as possibilidades que podiam ter, os caminhos que poderiam ter sido trilhados. Todos os diferentes papéis que você pode desempenhar na sua vida, tudo dependendo do caminho que você tomar, né? Enfim, de tudo aquilo que podia ser, mas no fim não é. Mas então é isso que eu tinha pra falar sobre Vidas Passadas. Eu adorei esse filme. No Letterboxd eu dei uma nota 4,5, ele é quase uma nota 5 estrelas. Mas espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe um comentário falando o que você achou também. Se quiser ver os outros vídeos, me seguir no Letterboxd, me seguir no Instagram, no TikTok, eu ia ficar muito agradecido.